Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que a apreciemos todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Olá, é dia 26 deste mês, estamos comemorando a festa de Santana e São Joaquim, pais de Nossa Senhora, e um detalhe nos chama a atenção, com relação a este casal, o fato de que Nossa Senhora foi concebida pela sua mãe, quando ela já era uma anciã. São Joaquim também o era. Santana já era uma mulher muito idosa. Melhor ainda, Deus Nosso Senhor fez maravilhas na vida deste casal por terem confiados na sua providência sábia e amorosa. Eles que já não esperavam conceber uma prole, Deus Nosso Senhor concedeu a eles nada mais, nada menos do que a concepção daquela que haveria de ser a mãe de Jesus. E eu queria mostrar então, diante deste exemplo, deste casal santo que confiaram na providência de Deus, 3 consequências incríveis que são geradas na vida de quem confia nessa providência divina. E a primeira consequência extraordinária é de não explodir, de não esquentar, quando as coisas não ocorrem de acordo com aquilo que projetávamos, aquilo que esperávamos que acontecesse na nossa vida, quando os nossos projetos dão para trás, não evoluem, e nós percebemos essa serenidade em Jesus Cristo, por exemplo, quando ele teve que passar pela Samaria para ir a Jerusalém, e os samaritanos, quando souberam que ele iria para Jerusalém, não quiseram eles deixar passar por ali, porque havia uma rixa, uma desavença entre judeus e samaritanos, e Nosso Senhor ficou tranquilo, ainda que 2 dos apóstolos, principalmente Tiago e João, os filhos de Zebedeu, quiseram que enviassem fogo do céu para destruir aquela cidade. E Nosso Senhor, não, serenamente, vamos por outro lugar, vamos chegar a Jerusalém por outro caminho, e pronto. E assim é que tem que se fazer as coisas. Quando uns caminhos se fecham, a gente vai por outro, e Deus faz maravilhas através dessa nossa serenidade, dessa nossa confiança nele. Uma pessoa que confia na providência de Deus também não explode com afobação diante do acúmulo de tarefas. Nós vemos também aquela passagem em que Jesus Cristo vai curar a filha de Jairo, e no caminho ele para curar aquela mulher que estava padecendo durante 12 anos de uma hemorragia, ninguém conseguia curá-la, e ela toca no manto de Jesus e é curada. Jesus Cristo então para o cortejo, para aquela caminhada em direção à casa de Jairo para atender aquela mulher, e Jairo fica confiante, ele não fica desesperado, ele não corre na frente, como dizendo, Jesus Cristo, então, não está interessado no meu problema, está interessado no problema dessa mulher. Não, ele confia, ele acredita, ele espera e obtém, então, o prêmio
de que Jesus Cristo vá à sua casa e cure a sua filha que estava doente. O contrário é a pessoa que acaba por tendo uma reação assim de impaciência, quando, por exemplo, uma mãe lhe interrompe para pedir uma coisa, para falar alguma coisa, e a filha lhe responde: não me perturbe, mãe, não vê que estou ocupada. Isso não é a atitude de quem, então, confia em que as coisas têm que sair como tem que sair diante de Deus nos seus planos, e tem que esperar e não se apavorar e não explodir. Portanto, não explode a pessoa quando alguém pede um favor a alguém e aquela pessoa que tinha se comprometido a fazer aquele favor não faz aquele favor. Paciência, vamos então buscar outra pessoa que possa fazer aquele favor. A pessoa não explode quando um professor não lhe dá uma boa nota. É assim, às vezes injustamente, às vezes porque é assim mesmo, tem que aceitar as mazelas, os erros e as dificuldades da vida, Não explode a pessoa que confia em Deus dizendo: ai, minha cabeça, como está doendo a minha cabeça. Não, olha para Jesus Cristo na sua cruz e aceita serenamente essas dores e oferece. Consequências nefastas da falta de serenidade causada pela falta de confiança em Deus, nos diz São José Maria dessa maneira, quando fala da serenidade. Por que te zangas? Se zangando-te, ofendes a Deus, incomodas os outros, passas tu mesmo um mau bocado e, por fim, tens de acalmar-te. Pelo contrário, quem não tem essas atitudes de zanga, de explosão, é aquela pessoa que conquista os corações, como o próprio Jesus Cristo disse: bem-aventurados os pacíficos, porque possuirão a terra, porque possuirão os corações. A segunda consequência da falta de serenidade, de falta de confiança na providência de Deus, é o implodir. Tem pessoas que explodem, manifestam externamente essa falta de serenidade, de confiança, e outras pessoas não. Elas ficam enrustidas em si mesmas, implodem dentro de si, ficam na fossa, quando, por exemplo, levam fora do namorado, ficam abaladas emocionalmente, na maior deprê, passando vários dias no quarto, trancafiada, sem almoçar, sem falar com ninguém, deixa de conversar com o pai uma semana porque levou uma bronca dele e vira as costas para um amigo por causa de um bate-boca ou mal entendido nas redes sociais, chora 3 dias sem parar por ter ido mal numa prova. Esta é uma pessoa que implodiu. Ela não explodiu externamente, mas implodiu, fica lá interiormente remoendo os problemas ocorridos. Aceitar as contrariedades e encará-las como providenciais, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Jesus Cristo nos aconselhou: tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Santana e São Joaquim, assim o teriam vivido ao longo de toda a sua vida. Queriam um filho, queriam uma filha, não vinha, e eles continuam vivendo no seu amor, na sua santidade, até que Deus, nosso Senhor, lhes deu o prêmio. E assim tem que ser. As consequências de levar as cruzes, as contrariedades, vêm com prêmios que a gente não esperava receber, dons, bondades, como veio para a própria vida de Jesus Cristo, que morrendo na cruz, ressuscitou. E a terceira consequência, a qual queria falar sobre essa falta de confiança na providência de Deus, é o apavoramento diante dos obstáculos que temos de enfrentar. Não é sereno quem fica apavorado com um monte de trabalho que tem na escola, fica muito nervoso antes de uma prova e até mesmo dá branco. O branco é precisamente esse apavoramento. A pessoa estudou, a pessoa está sabendo, a pessoa tem condição de ir bem naquela prova, mas deu branco,
porque ficou nervosa, porque ficou apavorada, né? Já vi muitas pessoas capacitadas, né, para tirar uma nota numa prova, para passar num concurso e não consegue porque fica nervosa na hora daquela prova, daquele exame. Pensemos naquelas ocasiões do passado em que talvez tenhamos ficado um tanto quanto intranquilos, e agora, né, olhando com a perspectiva do tempo, a gente percebe que não era para tanto, não era para que ficássemos tão assim intranquilos, né? O medo de dirigir, o medo do vestibular, o medo de andar de ônibus, o medo de falar em público, o medo do concurso, o medo do apostolado, o medo do Covid. E aí as coisas passam, se realizam e nós vemos que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, as coisas acontecem de uma maneira que tem que acontecer sem apavoramentos. Também São José Maria fala-nos sobre isto num ponto do seu livro O Caminho. Estás intranquilo? Olha, aconteça o que acontecer na tua vida ou no mundo que te rodeia, nunca esqueças que a importância dos acontecimentos ou das pessoas é muito relativa. Calma, deixa correr o tempo e depois, olhando de longe e sem paixão os fatos e as pessoas, adquirirás a perspectiva, porás cada coisa no seu lugar e de acordo com seu verdadeiro tamanho. Se assim fizeres, serás mais justos e evitará muitas preocupações. O fato é que nesta vida tudo tem remédio, principalmente aqueles que confiam em Deus, que têm fé em Deus. Quando nos abandonamos na providência de Deus, na sua sabedoria, no seu poder, então tudo tem remédio. Tudo tem remédio. Essa é a grande solução para os nossos medos. As coisas podem não ser como gostaríamos que fosse, mas são como Deus quis que elas se realizassem. Isso é o que vale, isso é importante. Por isso, quando Jesus Cristo faz aquela oração no horto, em que pede ao Pai que lhe afaste aquela dor iminente que tem que passar pela paixão, começa a imaginar o que haveria de sofrer. Pai, se for possível, afasta de mim este cálice de dor. E naquela oração filial, papai, estou com medo, papai, não sei o que vai acontecer, vou sofrer, etc., acaba por serenar e dizer ao Pai, então não se faça a minha vontade, senão a tua. Por isso, diante dos medos do futuro, confiar em Deus. Deus sabe mais, Deus sabe o que é melhor para nós, ainda que tenhamos que passar por momentos difíceis, Ele é o absoluto, o resto é relativo. Em Deus, a nossa vida é maravilhosa, e se os meus pais ficarem doentes? E se o pneu furar no meio da estrada às 10 horas da noite? E se eu não passar nessa prova? E se eu ficar sem dente? E se não puder ter filhos? E se me nascer um filho defeituoso? E se ficar sem emprego? E se ficar para a titia? Tudo isso são pensamentos não próprios daqueles que confiam em Deus e sabem que as coisas têm que se realizar para o nosso bem, para a nossa purificação, para a nossa santidade. E assim é que a nossa vida deve, então, ser discorrida. Conto-lhes um conto de um bambu que estava no meio de um jardim, rodeado por belas flores, e um dia um jardineiro chegou para o bambu e lhe disse: seu bambu, você é muito importante aqui no meio do jardim, no meio dessas flores, elas lhe admiram tanto, a sua beleza, a sua esbelteza, mas eu precisarei cortar pela metade. Você me permite que eu faça isso? E o bambu, então, confiando no seu jardineiro, com a pena de que não ia ficar naquela altura que antes tinha, onde ele vinha tudo de uma maneira magistral, aceitou e ficou então pela metade. Passou um tempo, o jardineiro voltou e disse: seu bambu, eu preciso então lhe tirar desse jardim, você é muito importante aqui, as flores te admiram muito,
mas eu preciso você para uma outra função que não aqui. E tirou aquela outra parte do bambu. E por que o jardineiro fez isto? Porque ele precisava do bambu para que a água, né, da fonte chegasse ao jardim, chegasse às flores. Então, uma parte e outra parte se unindo, traziam a água para o jardim, para que as flores continuassem bonitas, coloridas, maravilhosas. E assim é a nossa vida. Às vezes Deus permite que sejamos cortados, permite que algo não aconteça como nós gostaríamos de acontecer, mas sempre será para uma utilidade, nós e dos outros, para a glória de Deus. No livro intitulado Deus e Eu, Gabriele Bossi, recebendo uma mensagem de Jesus Cristo no seu interior, na sua oração, ela, depois de ter recebido a comunhão um dia, rezava pela paz do mundo. Estava no meio da guerra, Segunda Guerra Mundial, a França estava sendo invadida pelo nazismo, e ela então ouviu de Nosso Senhor isto: compreende que se eu permito que haja guerras, é porque muitas almas se aproximam melhor de mim na guerra que na segurança. Esquecem os prazeres mundanos, oram mais e se convertem. Não será esta a ocasião em que vivemos de pandemia? Uma certa guerra contra a pandemia, contra um vírus. Não será essa a ocasião que Deus nos está dando para aproveitarmos e sairmos de uma vida mundana, sairmos de umas atitudes que não são próprias do Filho de Deus, de uma filha de Deus, para se converter, para rezarmos, para ter mais confiança em Deus? Pois então, que Santa Ana e São Joaquim intercedam por nós para que tenhamos essa confiança na providência divina como eles a tiveram. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.